Olá, estamos começando mais um Presepada Jurídica. Aqui do meu lado, o meu vice. Hoje eu vou falar vice, Abisair, porque toda vez eu coloco que está aqui do meu lado o homem do direito penal, né? O homem dos belos cabelos, dos olhos bonitos. Mas o nosso convidado hoje, Abisair, não tem como, cara. Hoje você ficou em segundo lugar. No próximo episódio você volta a ser o dono do meu coração, Abisair. Com toda satisfação e felicidade, Thiago. O bastão tá passado assim, tranquilo. Gostaria que fizesse a apresentação desse grande convidado, já que toca aí a sua área, professor. Então, primeiro, meu parceiro aqui, meu sócio, Thiago Pérez. Bom dia, galera que está nos assistindo, todos que estão aqui. Aliás, eu nunca tinha visto esse escritório com a quantidade de pessoas, né? O nosso convidado já atraiu aí a participação da nossa assistência. Tivemos que trancar a porta. Não, e colocar, eu nunca tinha visto aquele aviso. Por favor, estamos lotação completa. Bem, temos aqui hoje, mais cedo um pouquinho, falei sobre privilégio, e de fato é um privilégio. E aqui no Presepada Jurídica, esse programa que nós trouxemos com muita alegria para fazer um contato com o nosso alunado, com os acadêmicos recém-formados e, por que não, os advogados também. E para nós é aqui uma satisfação enorme poder contar aqui com o doutor, professor. É até difícil dizer o que esse homem faz na vida, né? Porque ele é promotor de justiça, ele é professor de penal, de processo penal. Escritor. Ele não é escritor, cara. Ele não é escritor, ele é doutrinador. Cara, é mais do que escritor. Nível. E youtuber. Né? Sim. Está no segundo melhor podcast. Segundo melhor podcast do Brasil. Porque o primeiro... O primeiro. Just Play, né? Just Play. Thiago investigou. Tem muita coisa. Preocupado. Aqui é complicado. Mas, iniciando já a nossa... Quebrar um clima mesmo, né? Deixar o clima mais ameno. O professor e doutor Rogério Sanches, muito obrigado por sua presença. Ao longo do nosso programa, nós vamos contando mais algumas histórias. E, mais uma vez, agradecer a sua gentileza de estar com a gente aqui. É um grande prazer, uma grande alegria. Você, de fato, quando o Thiago falou de ser o vice, né? De fato, nós estamos na militância há muitos anos, temos realmente muita admiração pelo seu trabalho, pelo que você faz pelo direito, pela justiça, e para a gente realmente é uma grande alegria e uma grande satisfação. Está apresentado Thiago Pérez. Não, mas com uma apresentação dessa, professor Rogério Sanches. Obrigado, eu agradeço imensamente o convite, Thiago, Abisair. Dizer que é uma honra estar aqui, eu me sinto mais ou menos como os meus réus, na frente dos julgadores, até que ponto eles sabem da minha vida, né? Mas vamos lá, estou à disposição. E curioso também para saber como é que nós vamos levar este podcast, que não é o segundo melhor, com certeza. Já dá para ver até pela estrutura, bem profissional, vocês estão de parabéns. Obrigado, professor. Antes da gente começar, gostaria de mandar um abraço para todos os nossos patrocinadores. Vou começar. Acabou. Bom, então nós vamos... Tá fácil, nossos patrocinadores. Hoje em dia, ninguém. Então... pessoal, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, deixar o seu joinha aqui. Você sabe, curtir aqui com a gente, compartilhar, vale mais do que presença, pode valer até nota. Roda a vinheta. Vinheta rodada, né? É muito rápido. É tudo rápido. É muito rápido, não? Professor Rogério, cara, vendo um pouquinho mais, pesquisando sobre a sua história, você viu que história interessante, cara. Você já, inclusive, no começo aí da sua vida de estudante, ainda no colégio, você mudou para o exterior, né? Você foi morar na Europa um tempo. Como é que foi? Quantos anos você tinha? Como é que era essa parada aí? E como que isso influenciou na sua vida jurídica, né? Na verdade, foi por conta do meu pai. Meu pai era funcionário de carreira do Banespa, o antigo banco do estado de São Paulo. Depois foi privatizado. O meu pai, funcionário de carreira do Banespa, ele foi convidado em 1978 para inaugurar um escritório do Banespa em Amsterdã, na Holanda. Eu tinha 5 para 6 anos, então nós mudamos para Amsterdã e ficamos em Amsterdã durante 5 anos.
até 1983. Aí, em 1983, ele teve a mesma missão, mas em Lisboa, Portugal. Aí mudamos para Lisboa e ficamos mais 5 anos. Aí eu voltei para o Brasil com 16 anos. Eu fiquei 10 anos estudando na Europa. Cara, justo na fase da adolescência você saiu de Amsterdã. Pois é, meu irmão mais velho, ele passou a adolescência dele em Amsterdã com grandes saudades. E você Com toda certeza. Exatamente, eu não. Eu conheço Amsterdã absolutamente ingênua, Okay. como era eu na época. E aí você volta, e aí aos 16 ainda você termina o colégio aqui. Você é de que cidade? Eu sou natural de Campinas. Campinas. Eu volto com o propósito de retornar para o exterior. Eu voltei, mas eu tinha o firme propósito de fazer diplomacia. Os 10 anos que nós ficamos fora, o ciclo de amizade ali dos brasileiros naquela época eram de servidores públicos representando o seu país, então tínhamos uma convivência muito grande com diplomatas, e eu queria fazer diplomacia. E aí eu conduzi todo o colegial e pensando na faculdade, algum curso que pudesse ter um significado importante para quem quisesse ser diplomata. Naquela época, você já poderia ir para o Instituto Rio Branco tendo 60% de um curso superior completo. E eles indicavam os cursos, porque daí você terminava os 40% no Instituto Rio Branco. Então você tinha a graduação de diplomata, digamos assim, mal comparando. E aí eles indicavam cursos como História, Relações Internacionais, Administração com ênfase em Comércio Exterior, Direito, Economia. Eram cursos sugeridos para quem quisesse seguir a carreira diplomática. E foi exatamente isso que eu fiz. Acabei prestando Direito e Administração e Relações Internacionais. Prestei 3 cursos. Fiz também Administração Pública. Acabei passando no Mackenzie, em Administração, com ênfase em Comércio Exterior. Não gostei, nada. E durante o curso, eu tive contato com Direito. Aí eu gostei. Aí você achou bom. Então, 6 meses depois, eu prestei Direito na PUC Campinas, passei. E aí eu comecei a cursar Direito pensando em diplomacia. Mas tem um detalhe interessante aí essa história do Rogério Sanches, e que tem a ver com algo que nós estamos planejando aqui, Thiago. E a história dele, de repente, o pessoal que está assistindo vai se identificar. Porque o Rogério foi estagiário, pô. Do Ministério Público. Aliás, conta pra gente um pouquinho sobre essa questão do seu estágio. Aliás, eu estava pesquisando e aí algumas coisas interessantes, porque eu vi quando você entrou como estagiário não formal do MP, eu também. Prestou prova, eu também fiz a prova do MP, também passei. Mas deixar você contar aí. Mas eu sou quase um Rogério. É o seguinte, eu ia dá pra ver, olha, o meu cabelo parece, não parece? Parece muito com ele. Não é? A história é parecida. Rogério, é o seguinte, nós trouxemos aqui um nadador, Gustavo Borges, o pessoal que está aqui se lembra perfeitamente. O Gustavo Borges não é aquele do Cenário Nacional, é um daqui que tem o mesmo nome, mas nadador também, um cara extraordinário, fantástico. E o Thiago já começou nesse papo. Eu também nadei na mesma piscina que o Gustavo. Pô, todo mundo que vem aqui. Mas sim, com relação à questão do estágio... Pois é, então esse estágio é interessante, porque quando eu ingresso na faculdade de Direito... Lá em Campinas, na PUC, era para seguir a carreira diplomática. E no segundo ano eu queria fazer um estágio. Eu tinha uma vontade de fazer o estágio, precisava fazer um estágio, eu não me sentia fazendo direito, sem estar trabalhando com direito. Por mais que eu mirasse a carreira diplomática, poxa, eu estava tendo aula de penal, eu queria sair da teoria, queria ir para a prática, e já tinha colegas de classe trabalhando no escritório, e eu me sentia ainda um meio estudante de direito por faltar essa prática. No segundo ano da faculdade, eu lembro, setembro, outubro, segundo ano, meu irmão mais velho, que tinha acabado de se formar, mas ainda estava numa multinacional trabalhando, não tinha inaugurado o seu escritório, eu conversei com ele e falou: Rogério,
Eu fui no fórum e soube que o promotor tal, vou até falar o nome do promotor, porque ele é importante para algo que eu vou comentar daqui a pouco. O promotor Arthur Lemos Júnior, ele acabou de chegar a Campinas, assumiu a promotoria criminal, e um dos vários promotores criminais está querendo um estagiário. Eu falei, como é que eu faço? Ah, vai lá conversar com ele. E aí eu fui. Aí vocês vão perceber o tempo que faz. Né? Eu fui no MAP. Já faliu e refaliu. Eu fui no MAP comprar um terno. Aí falar com o promotor. E aí eu comprei o terno, e o seu primeiro terno você nunca esquece. Ele Verdade. não vem com as suas dimensões, ele não vem com o seu tamanho, você tem que fazer os ajustes, mas eu não tinha tempo para ajuste. Então eu dobrei a calça. Eu lembro que minha mãe me ensinou a colocar um durex, você põe uma fita adesiva ali e tal. Eu usava A clips. manga não tinha muito o que fazer, ela ficava quase que aquele bonecão do posto. Defunto era maior, parece. Pois é. E aí eu fui, fiz a entrevista e eu estava no segundo ano da faculdade, e ele gostou, ele falou, Rogério, eu já entrevistei uma aluna de Direito, ela está no 4º ano, mas eu gostei do jeito que você pensa, tá? Vamos fazer o seguinte, ela vai fazer estágio segunda, quarta e sexta, você terça e quinta. Poxa, aquilo foi interessante, porque eu não via a hora de chegar na terça. E ficava triste quando acabava a terça e não via a hora de chegar na quinta. Então, foi um amor à primeira vista. O Ministério Público foi um amor à primeira vista, eu adorei. Eu lembro o primeiro inquérito que eu manuseei, foi um inquérito de lesão corporal seguida de morte. Eu lia aquele inquérito e eu falava, doutor Arthur, eu não acho que a lesão corporal seguida de morte, ele quis, ou pelo menos aceitou o resultado. Você acha que tem dolo eventual? Eu gostava tanto de direito penal, estudava, eu falei, vamos, arrisco o homicídio. Legal. Caramba, que legal. Por que eu falei o nome dele? Para vocês entenderem. Hoje, eu sou promotor do júri, mas estou afastado para ser assessor do procurador-geral. E eu sou assessor do secretário de Políticas Criminais do Ministério Público. É exatamente o Arthur. Caramba. Interessante. Ele foi quem abriu as portas e hoje eu sou assessor direto dele. Que bacana. Só um detalhe. Eu fiquei todo animado, porque eu estava fazendo estágio no Ministério Público. Em novembro, outubro, final de outubro, começo de novembro, saiu no Diário Oficial proibindo estagiários extraoficiais. Só mediante concurso. Que os estagiários, a partir daquele comunicado, só poderiam ser estagiários concursados. Aí eu falei, vou estudar. Tive que sair do estágio, falei, mas vou voltar como concursado. O problema é que a prova era em dezembro. Lembra a data? 17 de dezembro de 1994. Uma grande amiga minha fazia aniversário no dia da prova, no direitinho, 17 de dezembro. Eu falei, não vou passar nunca. Eu tive um mês para estudar matérias que eu só ia ver no 4º, 5º ano. Mas estudei bastante e acabei sendo aprovado. E fui fazer estágio, eu não consegui fazer estágio com ele. Aquela colega também passou no estágio e só poderia ter um estagiário, ele escolheu essa colega, e eu fui fazer estágio com outro promotor de justiça, João Valente Filho. Também menciono o nome por quê? Porque quando eu sou promotor de justiça em Vinhedo, a minha estagiária foi a filha do João Valente. Caramba. Isso mostra o quanto o Thiago está ficando velho. O novinho aqui é o Abisair. Mas não, sempre. Eu até, antes, Abisair, quando eu formal pega bem. Quando eu fui prestar a prova lá para estagiário do MP, que lá, inclusive, a prova é extremamente concorrida. Quando eu entrei como voluntário, e aí, legal da gente lembrar dessas pessoas, né? Eu trabalhei com a doutora Ana Paula Westman Anderlini. A gente nunca vai esquecer, né? O primeiro promotor que trabalhou. Eu entrei como voluntário na Promotoria da Infância e Juventude, porque nessa época na faculdade eu fazia trabalho voluntário na área da Infância e Juventude. Aí veio a prova. No dia da prova, eu falei, vou prestar a prova. Inclusive, prestei a prova como deficiente, a gente estava falando, né? Porque eu sou deficiente visual, só enxergo de um olho. E aí estava lá no questionário, tem alguma deficiência? Eu falei, tenho, deficiente visual, mas ainda não tinha aquela súmula do STJ, que para todos os fins a gente é deficiente, agora já legislado, na época ainda era um pouco controvertido.
E aí eu peguei, prestei a prova, até no dia da prova tinha chegado uns amigos lá, eu lembro que era uma manhã, os amigos chegaram de madrugada para um show que ia ter em São Paulo, passei a madrugada toda bebendo, eu cheguei na prova, eu tava tontinho para fazer a prova, fiz a prova, tava bem relaxado, sem pressão, né, porque afinal, né, tinha tomado umas, cheguei lá para fazer a prova, eu passei, né, como estagiário e aí na condição de deficiente físico. Aí eu fui fazer a avaliação física lá, né, de saúde, pô, tá certo, deu certo, cheguei lá, quando eu vou lá esperar para fazer o meu exame, sai uma moça xingando o médico. Eu sou cego assim e tal. E o médico, você não é cego nada. Ele, próximo. Aí eu levantei, ele falou, o que você tem? Eu falei assim, eu sou cego de um olho. Ele olhou assim e falou, mais um. Entra. Aí eu entrei. Aí ele falou, o que você tem? Eu falei, eu só enxergo do olho direito, meu olho esquerdo é cego. Aí ele, é mesmo? Então tampa aí o olho direito. Aí, lê aqui, me entregou um papel. Eu falei assim, eu não tô vendo nada. Ele, não tá vendo nada? Aí eu falei, não. Ele falou, então agora tampa o olho ruim. Olha com o olho bom. Aí me entregou assim, aí ele lê que tá escrito, considera-se cego quem não consegue enxergar com os dois olhos e tal. Ele falou, se você leu, você não é cego, pode ir embora. Aí, desse jeito. Aí eu falei, pô, aí eu peguei, eu fiz um requerimento, né, lá pro MP, porque eu passei muito bem. Então eu passei tanto como deficiente, como também nota para não deficiente. Aí eu peguei, fiz um requerimento e foi aceito. Até procurar meu nome no Google, você acha esse momento desse requerimento que eu fiz e foi deferido. E aí eu fui lá, voltei para fazer exame. Aí cheguei lá para fazer exame, o cara, mesma coisa, tampa o olho, né? Mandou tampar primeiro o olho ruim. Lê o que tá aqui, li lá as letrinhas, lê o que tá aqui, tampa o outro olho, eu não vi nada. Eu falei assim, não, eu não enxergo. Eu, como você não enxerga? Eu falei, não enxergo. Eu falei, então tá reprovado? Eu falei, meu amigo, eu vim como deficiente e você não me aceitou, né? E agora eu tô vindo como não deficiente, você também não quer me aceitar? Eu tô meio grávida, no mínimo, né? Exatamente. E aí ele falou, não, então vou te colocar como visão mínima e passou. E aí eu entrei no MP também, como estagiário, e foi assim, bons anos da vida. Aprendi muito e vi, assim, a garra de alguns profissionais que lá tem, que levam, assim, a condição de fiscal da lei num nível que é vocação. É mais do que profissão, né? E a gente sabe que você tem isso também. Tanto que eu abandonei a vontade de ser diplomata e falei, eu quero ser promotor de justiça no estado de São Paulo, custe o que custar. Ali foi amor à primeira vista. Bacana. E aí, quando você, Thiago, você não quis seguir a carreira de promotor? Não. Assim, acho que o legal do estágio é isso. Você sabe que eu lembrei dessa historinha que você contou da minha filha. A minha filha primogênita, ela era pequenininha. Você dava alguma coisa para ela comer, ela comia, ela não gostava. Aí você falava, gostou, Andressa? Quer mais? Não. Tá assim, gostou do Ministério Público? Achei ótimo, quer ser promotor, não. Adorei, vou contar essa história com o Rogério Sanches. Eu ia evitar essa parte de porquê não, mas assim, no fim eu achei que não era a minha praia, a área da carreira pública, assim, a iniciativa privada. Mas o estágio serve para isso. Exato. Né? O estágio serve como qualquer relacionamento. Mas é nessa parte do estágio que eu achei interessante alguma coisa que eu vi. Quando eu falei da importância do fato do Rogério ter sido estagiário, por conta do objetivo que você traçou. Eu achei muito bacana, você falou assim, eu estagiei no Ministério Público, na área do júri em Campinas, eu queria... Não, e aqui tem um detalhe, Elisei, que você levanta, um tema que me obriga a contar, a revelar. Eu, durante o estágio, fui estagiário em 94, 95, 96, saí em 97. Foi meu último ano da faculdade. Aí eu acabei saindo para me dedicar aos estudos. Lembrando que naquela época não tinha a quarentena de início, os 3 anos de prática. Que eu, até hoje, sou um crítico dessa quarentena de início. Acho que deveria ser menos rígida essa quarentena, o estágio deveria ser admitido. Bom, mas aí serviria para um outro podcast. Mas o que eu gostaria de ressaltar? Você me dá essa oportunidade, Isaías. Eu entrei em 94, concursado em 95, fiquei em 95, 96 e saí primeiro trimestre de 97. Eu só fiz estágio na área criminal. Na área criminal comum, clínica geral. E o meu sonho era fazer estágio no júri. No júri. E é sempre o mais difícil lá. Eu lembro disso. Eram dois promotores do júri. Inclusive o Arthur Lemos, que comecei a ser estagiário, no meio da jornada dele, ele se removeu para o júri. Então, se eu conseguisse ir para o júri, era com ele que eu ia fazer estágio. Então, eu fiquei tentando, 95, tentei, não deu. 96, não deu. 97, não deu.
eu saí um pouco frustrado, porque eu queria fazer estágio. Eu lembro que meus colegas que faziam estágio no júri contavam daquilo, eu ficava apaixonado. E saí, não fui fazer estágio no júri. E olha que interessante, em 2018, estamos falando de quanto tempo depois? Você estava em 97, tomou 11 anos. Não, 21 anos. 21 anos. Sim, excelente conta. Não, é porque... Já dá para entender porque que ele não foi para o Ministério Público. Exato. Mandando o pessoal. Mas 21 anos depois, eu sou promotor em Vinhedo em 2018, vou para a assessoria criminal a convite do Procurador-Geral e durante esse período que eu estou na assessoria, abre vaga para onde? A Promotoria de Justiça do Júri de Campinas. Aí eu me removo. Na verdade, me promovi para o E júri. qual a sua sensação ao chegar em Campinas, no Tribunal do Júri, que é algo que você tinha objetivado lá 21 anos atrás? O problema é que eu não cheguei porque eu continuo na assessoria. Ah, você não chegou. Então eu me promovi, assumi a distância, porque eu estou com prejuízo das minhas atribuições. Quando acabar essa experiência na assessoria, Entendi. aí eu volto para aquela promotoria que era a promotoria dos meus sonhos quando estagiário. Isso. Meu medo é eles não me deixarem sair da assessoria e aí tem algum karma com essa promotoria. Daí não é para ir lá mesmo, né? Mas hoje eu sou o promotor do júri de Campinas. Estou licenciado com prejuízo das minhas atribuições na assessoria, mas quando terminar essa minha missão na assessoria, aí eu finalmente assumo a promotoria dos meus sonhos. Agora você imagina o cara que é réu, chega lá, Rogério Sanches. Ah, lá. Meu Deus. Não, isso foi um réu estudante de direito. Exato. E tem, né? Pior, A gente... Ah, meu Deus, eu olha tô no só. sal. Não, mas Rogério Sanches queria só falar que eu sou seu fã. Ó, autografa meu livro antes da condenação. O seu livro. Mas no júri, eu gosto muito do júri, porque eu vejo que a justiça ali depende muito do Ministério Público. Diferente do procedimento comum, o protagonismo é bem maior no júri. Então, eu estou ali, eu falo, não tem elementos, eu vou pedir absolução. Você dificilmente vai ser contrariado pelo jurado. Então, o protagonismo é muito grande. E no júri eu tenho essa consciência. Não tem aquela ânsia de, não, se está aqui diante do conselho de sentença, eu vou brigar pela condenação, custe o que custar, não. Como que isso é visto pelos seus pares? Isso é uma coisa que é uma dúvida minha, que a gente sabe, né? Ou seja, o Ministério Público é fiscal da lei, mas a gente vê muito o Ministério Público... Opa, ainda bem que você foi discreto. Aproveita que você então põe mais um aqui para mim. Você queria que não fizesse barulho. É o barato, é o barulho. Exato. Põe um pouquinho de chá para mim também. Interessante que aqui a água é em lata. Exato. Mas chá, cara. Assim, é diferenciado. É o patrocínio que nós temos. Nunca veio. Exato, cara. A gente fica escondendo no início, né? Depois no final. Porque vai que isso vai influenciar na venda da cerveja deles, né? Mas voltando, né? Porque assim, a percepção, eu vou falar aqui, porque eu não sou criminalista, né? Eu sou de uma área melhor do direito, né? Que é o direito tributário, que é a melhor área que existe no direito, com a claro. parte mais em segundo lugar, tenho certeza que o direito penal está lá, né? O direito tributário, não sei se é para comer ou passar no cabelo. Certamente não é para passar no cabelo, ok? No cabelo eu sei que não é. Então é para comer mesmo. Então... E se era passar no cabelo, o resultado a gente tá vendo à esquerda aqui. Exato. Mas, professor, como que isso é visto, assim, a visão de um leigo, né? Porque a gente aprende na faculdade, vê essa questão do Ministério Público como fiscal da lei. E quando, de repente, a gente vê muito essa função mesmo, né? Da acusação e tudo mais. E a gente tem isso do promotor, que muitas vezes chega lá e fala, não, a absolvição não tem elemento. Como que os pares, como é que é visto pelos pares isso? É uma coisa tranquila ou é imaginário popular de que o Ministério Público sempre está nessa vertente da condenação, porque usualmente assim o está, ou não? Não tem ali não tem uma pressão para correr atrás? Não, eu confesso que no júri eu vejo colegas muito conscientes dessa missão. Eles estão ali para promover justiça, seja ela na condenação ou na absolvição. Eu prefiro muito mais a
absolvição de um culpado por falta de provas do que a condenação de um inocente forjando provas. Então eu tenho essa consciência, fico muito tranquilo, e eu explico isso para os jurados. Eu também quero chegar em casa, deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Exato. Agora, convenhamos, né? Nós moramos num país, principalmente no crime de homicídio, é difícil você ter alguém inocente sentado no Tribunal de Justiça. Você pode até ter um caso em que houve legítima defesa e há uma interpretação, talvez equivocada, do Ministério Público, quando ele entende que não há legítima defesa. A divergência pode estar aí. Agora, levar hoje em dia, com o que nós temos de instrumentos de investigação, aparelhamento da polícia, você não tem mais os rábulas trabalhando como operadores. Difícil sentar alguém no banco do réu como inocente, perseguido pelo Estado. Foi o que eu disse, a divergência pode estar em teses. Se houve feminicídio ou não houve feminicídio, se é possível a legítima defesa da honra ou não é possível a legítima defesa da honra. O Supremo já falou que é uma tese lesa à humanidade. Se há coação moral irresistível, não há, obediência hierárquica ou não, no caso do Carandiru. Sim. No Carandiru, a tese foi obediência hierárquica. Então, aí há uma saudável divergência, faz parte da nossa ciência. Para sentar alguém ali, como no caso dos irmãos Naves, isso eu acho muito difícil, se não impossível. E nós temos uma endemia de homicídio. Nós temos 67 mil crimes com mortes no ano de 2018. Quantos casos, e aí o Abisai não me deixa mentir, quantos casos chegam no inquérito? Quantos inquéritos chegam na autoria? Quantos inquéritos viram processo? Quantos processos viram pronúncia? Quantas pronúncias redundam em condenação? Nós estamos diante de um funil muito estreito. É verdade. Nós estamos diante de um funil muito estreito. Então eu acho importante. Tem aquela história de que o Brasil prende muito. Eu discordo, o Brasil prende muito pouco. É que o que prende, prende mal. O que prende, prende mal. Nós estamos prendendo o pouco que deveria estar enclausurado. Estamos prendendo muito. Você falou uma coisa interessante assim, estar... no início do exercício da minha... falou em 94, estava no estágio, em 94 eu estava iniciando a minha carreira como delegado de polícia aqui. Eu entrei na polícia com 18 anos de idade em Goiânia e terminei a minha faculdade. E aí o Thiago disse que tem muita... Eu também tenho, pô. PUC, eu também fiz na PUC de Goiânia, de Goiás, né? Somos filhos da PUC. Da PUC, filhos da PUC. Exatamente. Eu até pensei que era irmão gêmeo, inclusive. Quase, né? quase. Tamanha semelhança. A diferença aí não é muita, não. Mas aí o que ocorre? Eu iniciei a minha carreira como delegado aqui e eu tive excelentes delegados em Goiânia que eram legalistas. Os caras eram... essa questão de tortura e tal. Eu tinha um delegado em Goiânia que ele era tão contra a tortura que ele dizia o seguinte: o policial que tortura para obter a apuração de um fato, ele é incompetente. O mala é mais inteligente. Então, você é mais inteligente ou mais burro do que o mala. Então, era uma ideia bem rudimentar que ele tinha, mas aquilo me fazia refletir. Nós viemos para cá e eu, na experiência no dia a dia, e hoje eu falo isso para os meus alunos, eu já dizia na época, eu preferiria muito mais um inquérito bem feito do que um flagrante mal feito. Porque havia uma endemia aqui de flagrante, todo mundo queria fazer flagrante. O flagrante é que dava notoriedade, dava entrevista na televisão. E o juiz depois relaxava. E eu fiquei 20 anos como delegado, nunca tive um flagrante relaxado. E por várias oportunidades chegar a situação na delegacia, você fazer aquela avaliação e verificar. Poderia até ser fato típico, ilícito, mas a gente não partia para o flagrante porque não era uma das hipóteses do flagrante. Isso me gerou muitos problemas aqui internos, inclusive com a PM. A PM muito, às vezes, não gosta dessa situação. Então, nessa questão que você está falando, é muito... Eu me identifico com isso, porque, de fato, chega no momento em que você busca muito melhor. E aí, quando você me fala essa questão do condenado, do inocente, tal, me lembra do Cesare Beccaria, né? Você ter
um culpado inocentado por falta de provas do que um inocente condenado. Realmente Mas você sabe que tem um caso que eu conto, e aqui eu sou criticado pelos colegas, e não vou tirar o acerto da crítica, mas eu não consegui agir de maneira diferente. Quando eu fui assumir como titular na promotoria em Vinhedo, foi 2004. Eu já tinha 5 anos de ministério. Assumi como promotor de justiça em Vinhedo. Um dos primeiros júris que eu fiz foi de um senhor que estava sentado no banco dos réus, mas o crime que ele, em tese, cometeu foi de 89. Ele cometeu um crime em 89 e aí ele, naquela época, você poderia ser processado à revelia. Uhum. Então ele cometeu o crime, não foi preso em flagrante, foi investigado, foi denunciado, desapareceu. Não existia o 366 do Código de Processo Penal que impede alguém citado por edital ser processado sem a certeza de que tem conhecimento da acusação. Então ele foi processado, foi pronunciado, ou seja, o caso dele foi a julgado, foi encaminhado para julgamento popular, porém, tratando-se de crime inafiançável e não sendo localizado para tomar conhecimento da pronúncia, aí sim suspendia-se o processo. Então, ele era investigado, processado, foi pronunciado, a decisão de pronúncia significa a acusação é viável, ele vai ser julgado perante os seus pares, aí sim suspendeu-se o processo, mas com todo um arcabouço probatório já formado, sem a participação dele. E ele foi encontrado em 2004, no Nordeste, trabalhando, ou acho que ele foi pedir uma aposentadoria por invalidez. E aí apareceu o nome dele, procurado, pronto. Ele foi preso, aí ele foi trazido a Vinhedo para o julgamento. Quando ele foi trazido a Vinhedo para o julgamento, eu fui fazer o júri, olhei e falei, poxa, eu vou fazer um júri de um homicídio ocorrido em 1980, acho que foi 1987, foi antes da Constituição de 88. Acho que ele foi denunciado em 89, eu não lembro, alguma coisa ali, final da década de 80. Eu comecei a ler, foi uma briga no bar, e me chamou a atenção. Falei, poxa, eu vou fazer esse júri praticamente 20 anos depois. Eu pedi para fazer um levantamento no que tinha desse senhor, né? Ele não tinha nenhum outro envolvimento com crime, nem mesmo no estado em que ele foi pedir aposentadoria por invalidez, tal. Ele teve um acidente de trabalho que gerou uma invalidez. Quando eu cheguei, não tinha nada. Quando eu cheguei no plenário, estava sentado o senhor com seus filhos e netos. Aí eu olhei no processo e falei, mas quando ele matou, ele era solteiro. Eu fiquei pensando, ele praticou o crime quando ele era solteiro, ele vai ser julgado quando ele é avô. Eu não consegui. Aí eu fiquei sentado com o promotor de justiça, eu desisti das minhas testemunhas. Falei, poxa, ele vai alegar uma tese de legítima defesa, alguma coisa, e eu vou embarcar na tese dele, eu não vou pedir a condenação. Não vou pedir, não tenho coragem. E o juiz leu a denúncia datilografada. Falou, é verdade? Ele é verdade. Eu perdi a cabeça numa discussão de bar, me arrependo, não esqueço até hoje da vítima. Errei, estou aqui para pagar pelo que eu fiz. Falei, meu Deus, e agora? Ele não alegou legítima defesa. O que eu vou fazer? Aí eu tive a ideia. E aqui eu sou criticado pelo meu colega, não tiro a razão, mas eu não consegui. Eu olhei para os jurados e falei, jurados, absolvam. Porque quem matou não está mais aqui. Não está mais aqui, não foi ele que matou. Quem matou era um jovem, solteiro, viciado em álcool, ele mesmo falou que tinha vício no álcool na época, um arruaceiro, e pronto, não é ele. Agora está aqui um senhor que tem na plateia filha e neto.
Vocês se condenarem, vocês vão condenar uma pessoa muito diferente daquela que praticou o crime. Não tinha, Abisair, não tinha tese jurídica para eu pedir a absolução dele. Não tinha nada sobre o aspecto jurídico. Mas eu falei, eu vou para um aspecto metajurídico. E foi absolvido, e não foi absolvido por unanimidade. Naquela época você podia revelar todos os votos. Ele foi absolvido por 5-2. 2 jurados ainda queriam a condenação dele. Por isso que eu falo do júri. Sabe? Se não fosse do júri, eu não ia poder fazer isso nunca. Tranquilamente. É interessante, eu trabalho, ainda para o direito tributário, quando eu trabalho com meus alunos a questão da decadência e prescrição, justamente, tem muita gente que fala assim, poxa, mas a defesa da decadência e da prescrição, não é você defender o mau contribuinte, o sonegador? Talvez ele naquela época fosse, mas o Estado teve tempo para ir atrás daquela pessoa, e hoje ele é uma outra pessoa, e é justamente o que eu falo com meus alunos, direito tributário no finalzinho da faculdade, eu falei assim, lembra quando vocês entraram na faculdade? Como é que era a sua cabeça quando você entrou na faculdade? Quais eram os seus valores? Então existe o tempo no processo, o tempo dos atos jurídicos, justamente para isso, para que esse novo ser, né, não seja punido por uma coisa que aconteceu no passado, que o Estado também tinha o tempo para que fizesse, seja para arrecadar, seja para punir, e aí vai. Por isso que eu falo, a gente prende pouco, mas prende mal. Se nós dermos atenção para o que interessa, vamos prender muito bem e agir com rapidez. É o que nós precisamos. Rogério, tem uma... À vontade. Fazendo uma homenagem aqui, não querendo te interromper, mas já interrompendo, uma curiosidade que os alunos têm, e eu não sei se contigo acontece isso, mas eu estou aqui hoje na condição de aluno, então eu tenho essa curiosidade. Porque comigo, geralmente, os alunos perguntavam, professor, mas o senhor como delegado, o senhor nunca foi vítima de ameaça, nunca te ameaçaram e tal. E aí é claro que eu contava os meus causos, né? E aí a minha pergunta é para você, tribunal do júri, homicídio, tem toda uma carga em cima, né? Em algum momento na tua vida você passou por ameaça, alguma situação que te chamou a atenção, assim, que você possa nos compartilhar com a gente aqui? E é um fato que eu também achei interessante, porque o professor se desloca aí pelo Brasil, né? E assim, locais que muitas vezes... Às vezes tem essa estrutura dos seguranças que a gente colocou aqui na porta hoje, para segurar mais, para segurar, porque essa multidão, né, sabendo do podcast. Esse é o momento das risadas. Exato. Então a gente já tem uma estrutura, mas às vezes nem sempre tem, né, professor? Mas sabe que essa... como todos nós, né, eu já recebi recado, mas isso foi um assunto que eu sempre tratei com muita tranquilidade, até que veio 2018. 2018 tem um... vou ser bem resumido, até porque é um assunto que até hoje eu não digeri. Quando o promotor de justiça em Vinhedo, eu fiz uma investigação muito interessante contra a corrupção instalada, na verdade, concussão na aprovação de loteamentos fechados. Então, o prefeito ele aprovava loteamentos mediante a entrega de uma determinada quantidade de lotes no empreendimento. E esses lotes eram para ele e para 2 secretários. E eu apurei isso. Apurei dentro de um inquérito civil de habitação e urbanismo, porque como prefeito ele só poderia ser investigado pelo Tribunal de Justiça, mas quando acabou o inquérito civil ele já não era mais prefeito. E eu usei tudo aquilo que eu estava investigando no inquérito civil, que era a regularidade dos empreendimentos, onde eu percebi que os empreendimentos aumentaram em 10, 20, 30 vezes, porque eles eram fruto de crimes contra a administração pública. Aí eu ofereci uma denúncia por formação de quadrilha, na época, formação de quadrilha e concussão. Pedi a prisão, foram presos. Isso foi 2006, 2007. E um deles, um dos réus, tinha um filho que já tinha me dito, falou, olha, o filho dele, o pai foi preso e voltou a usar droga, é um drogatício e tal. E nós lamentamos, né? Poxa, mas estou fazendo meu trabalho, paciência. Sim. Eles conseguiram habeas corpus e responderam em liberdade. Em 2017, eles foram condenados a 30 anos de segundo grau. Demorou tanto que ele voltou a ser prefeito. Ele voltou a ser prefeito depois de 4 anos, e aí ele foi condenado na improbidade, perdeu o cargo e foi condenado. Bom, por que eu estou te falando isso?
Em 2018, o que nós temos em 2018? Setembro. Nós temos o atentado contra o então presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu estava na Argentina com a minha família. E quem atentou contra a vida do então candidato, hoje presidente, atentou com uma faca, vocês estão lembrando? Sim. Foi perto do 7 de setembro. Vocês estão lembrados de Juiz de Fora? Foi dia 5 ou dia 6. Alguma coisa, perto do 7 de setembro. Uma semana depois eu já tinha voltado de viagem, eu estava em casa. E olha que interessante, né? Setembro é um mês de muita seca em São Paulo. Muita seca aqui também. Aqui também. Não venta, não chove, só queimada. Naquele dia, era um sábado, naquele dia, choveu, ventou. Choveu, ventou muito. Eu morava num condomínio em Vinhedo. E a porta de casa abriu. Tudo, às 4 horas da tarde. Minha esposa falou, ó, tranca a porta. A gente não trancava, por causa dos filhos. Entra, sabe? Você mora num condomínio. Eu tranquei a porta, porque o vento estava muito forte. Quando foi 7 horas da noite, minha filha foi me chamar. Falou, pai, corre aqui. Tem uma pessoa te chamando, tem uma pessoa batendo na porta, tem uma pessoa batendo nos vidros. Tal. Eu olhei, era um senhor, um rapaz muito alto, forte, batia na janela e gritava, promotor abre, promotor abre, promotor abre. E eu olhei e falei, meu Deus, aí ele corria pelos outros lados e tentava, socava as janelas. E eu tentava ver quem era, não conseguia reconhecer. Eu falava, é alguém que entrou no condomínio, quer falar comigo. Aí eu liguei na segurança, a segurança falou, nós não podemos ir, porque é um surto. Nós já chamamos a polícia e eu achei aquilo uma pessoa, mas fiquei... Mas a sorte que a polícia demorou muito. E outra coisa, eu não sei dizer quanto tempo demorou. Se perguntar para mim quanto tempo demorou, pode ter demorado 1 hora, para mim demorou 3 segundos. A polícia chegou. E ele tentou fugir, a polícia... Aí eu abri a porta para falar, o que aconteceu? E aí eu vi, ele era o filho daquele rapaz que foi condenado a 30 anos. E eu não estava entendendo. Aí um vizinho meu falou, olha, ele mora no condomínio. Caramba. Eu não sabia, por quê? Porque o pai dele tinha várias casas, mas não deixou ele morando num dos imóveis no meu condomínio, eu não sabia. Caramba. E aí o vizinho falou, olha, ele é o filho de fulano, ele mora aqui, perto da tua casa. Eu não sabia. E outra coisa, ele está armado. Não, eles já revistaram, ele não está armado. Ele estava doido. Acharam remédios no carro, bebidas no carro, droga no carro. Eu falei, não está. Aí fizeram uma pesquisa no carro, uma diligência, acharam 2 facões. Caramba. Por que eu relacionei com uma semana antes, aconteceu aquilo? Então, quando acontece aquilo, a mídia faz o que fez. Ela mostra para qualquer cidadão, você tem uma arma, é aquela faca de churrasqueiro. Sim, é o suficiente. E o que chama a atenção é que se a porta não tivesse trancada, a primeira pessoa que ele ia ver era minha filha. Eu ia falar sobre essa questão, A primeira né? pessoa que ele ia ver era minha filha. A primeira pessoa. E a pessoa estava transtornada. Ele não estava vendo nada. E aí eu fiquei com seguranças um tempo que foi traumatizante, foi pior. Por quê? Porque para os filhos, eles ficam pensando o quê? Você está com segurança porque vai acontecer outra vez. Sim. Foi terrível, foi terrível. Então esse é um período terrível, terrível para os filhos. Pros filhos. Ele acabou falecendo depois, o rapaz, infelizmente, teve um infarto. Foi preso, mas nem eu, olha para você ver, nem eu na delegacia consegui, como vítima, falar em tentativa de homicídio. Mas é interessante a sua história, porque no meu caso aqui houve uma ameaça e envolveu um juiz, um promotor, um caso que nós investigamos juntos. E passado um tempo depois, esse cidadão ele teve preso, aí ele saiu e aí ele foi morto. E imediatamente ligaram a mim, falaram, você matou o cara, você mandou matar o cara. No meu Sabe, seu caso, amigo, né, jovem?
No meu caso, ele foi... e isso é o que eu escuto. Uns dizem que ele morreu de infarto, outros dizem que ele morreu afogado numa represa. Não, esse aqui foi morto a tiros mesmo. Mas é porque era envolvido com muita coisa. Né? E eu vou ser muito sincero, e sou sincero, lamento, mas fico mais seguro. Com certeza, né? Mas eu lamento. Eu ia perguntar isso, o cara continua morando lá, agora ele mora em outro lugar. Como eu dizia, na delegacia, eu lembro que a delegada era uma delegada, ela falava, doutor, eu percebi ali um espírito, o Ministério Público colocou vários promotores um dia lá na delegacia também, foi o GAECO lá. Gente, eu percebo que está tendo esse clima, ele estava preso, mas não tem tentativa de homicídio, não tem... Se tem uma pessoa que estava dirigindo embriagada e no máximo uma ameaça. Caramba. Ele não vai ficar preso. Aí foi muito interessante que na audiência de custódia a juíza o manteve preso, o promotor se manifestou por mantê-lo preso, o defensor público já trouxe uma tese ali interessante, mas você vê que não houve muito esforço. Pô, ficou preso, mas 3 dias estava solto, mas com o compromisso da família de interná-lo numa clínica de recuperação de drogatícios e tal. E aí eu consegui uma medida protetiva, onde ele não poderia mais ficar no condomínio e tal. Então, a precaução é importante. Então, eu não consigo, vamos tentar, não é tentativa de homicídio, eu não estou confortável. Mas aqui, por exemplo, você falando, o Rogério Sanches aqui no Tocantins é muito tranquilo, porque aqui ele anda com o Aguinaldo, porra. Pois é, eu ia até lembrar que dá. É protegido pelo Aguinaldo. O Aguinaldo, ele coloca respeito onde chega. Inclusive, Aguinaldo, né? Muito obrigado aí por ter liberado o professor Rogério para vir aqui falar com a gente também, né? Eu sei que a agenda é curta, que vocês estão aqui, vão para a Grupi daqui a pouco, né? E obrigado mesmo, Acho né? até interessante que me perguntaram, você conhece Palmas? Falei, eu conheço o aeroporto, conheço o hotel e conheço suas faculdades. Só. Pronto. Porque tudo... Agora já conhece aqui o Presepado. Pois é, mas quero vir com mais calma e conhecer. Você tem alguma proposta a fazer aí? Quero contratá-lo, mas ele trabalha no MP. Eu queria, queria saber, professor, falar um pouquinho, trouxe todo esse seu conhecimento, né? Interessante até quando veio aqui para o aspecto pessoal, esse conhecimento também estava presente, mas quando que esse conhecimento ele passa a ser transmitido? Quando que você fala, pô, eu vou ser professor, né? E mais, professor, porque assim, você resolveu ser professor, mas você é um dos maiores nomes que a gente pode ter, assim, pra gente, que eu estava falando quando a gente estava no caminho vindo para cá, eu estudei pelas suas obras. E eu fiz a prova da OAB, eu fiz em penal, né? Porque falava na época que era mais fácil de passar. Que aperta, penal, você viu? Dá aquela salvada. Você é meu filho ontem, veio falar, pai, eu tô pensando em fazer na área penal, porque tem a segunda fase, tem as peças. Então, eu fiz penal. Penal salva. Porque penal é mais tranquilo, né? Assim, o direito tributário é um negócio mais difícil, né? Entendeu? Então, assim, por isso que eu quero meus desafios, entendeu? Tributário é difícil. E aí eu fiz o penal. E aí eu lembro o quanto que eu estudava pelas suas obras, até porque à época a banca examinadora gostava muito das suas obras naquela parte das questões que eram dissertativas e tudo mais, ainda na época que podia levar a malinha com os livros e doutrina para a prova. E assim, quando que virou essa chave, né? Tipo, quero ser professor, e como que foi essa carreira? Porque você percepção nossa, né? Que rapidamente você se tornou aí, já há muito tempo, você está pela referência nacional na área do direito penal. Na verdade, antes de ingressar no Ministério Público, no 5º ano da faculdade, eu comecei a fazer, na verdade foi no 4º ano da faculdade. No 4º ano da faculdade, eu me tornei monitor de direito penal. Eu não lembro se foi no 4º ou no 5º ano. No finalzinho da faculdade, me tornei monitor de direito penal. O professor precisava de monitores, e o que o monitor fazia, em resumo? 20% da matéria era dada pelo monitor. Num horário pré ou pós-aula. O monitor ele marcava com os alunos, uma vez semana, ou das 7 às 8, ou das 11 ao meio-dia. E você tinha 20% da matéria, ficava por sua conta. Eu fui monitor de penal, isso era bom porque eu ganhava meia bolsa. Sim. E aquilo fez tão bem para mim, eu gostei tanto de dar aula, não só por dar aula, mas por aprender dando aula. Hoje mesmo, quando a Bizarre falou, os alunos, o jeito que ele explicou, você sempre sai enriquecido de alguma coisa assim, ainda que seja essa questão didática e tal. E eu gostei muito de dar aula,
ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Que no 5º ano, onde eu resolvi estudar para concurso, eu prestei mais uma monitoria. Eu apliquei para ser monitor de processo civil. Isso não daria qualquer reflexo na minha bolsa, porque não me daria mais desconto. Mas por que processo civil? Porque eu tinha muita dificuldade de processo civil. Eu falei, eu vou precisar dar aula de processo civil para entender processo civil. Eu dava aula de penal, que eu adorava, e dava aula de processo civil, que eu precisava. E acabei dando 2 monitorias, 2 vezes 7 da manhã eu estava falando com alunos mais novos. Quando eu me formo, já estudando para o Ministério Público em 98, um professor de penal, de um cursinho que tinha em Campinas, eu não fiz cursinho, fiz pouco tempo de um cursinho, acabei saindo, não me adaptei, preferi estudar em casa, ele teve que operar a garganta. Esse detalhe é importante. E ele falou, Rogério, eu vou operar a garganta, estou vendo que você estuda, você gosta, você dá aula de penal na faculdade para alunos, seus monitorando. Você não pode assumir 15 dias das aulas de penal, mas você não pode contar que você está estudando para concurso. Você tem que se apresentar como advogado, porque está todo mundo ali estudando para concurso. Sim. Eles não podem falar, está um aluno dando... Eu falei, tá bom. E aí eu dei aula nesse cursinho para substituí-lo. Adorei. Mas foram só 15 dias. E depois eu passei no Ministério Público, logo que eu passei em 99, eu já comecei a me habilitar para dar aulas. O fato de você ser promotor de justiça te abre muitas portas. E eu lembro que eu dava aula, era engraçado, porque eu era promotor de justiça em Garapava, eu comecei a dar aula de constitucional em Sorocaba. Para quem não sabe, são 500 quilômetros de distância. Caramba. E eu dava aula aos finais de semana, sexta-noite e sábado de manhã. Então eu voltava de Garapava, pegava minha esposa, na época noiva, a gente ia para Sorocaba, tudo que eu ganhava dando aula eu pagava jantar em um hotel com ela. Às vezes até saía no prejuízo, mas eu queria dar aula. Aí eu me promovi para Santa Rosa de Viterbo, que fica no meio do estado, ali no pé de Ribeirão Preto, e surgiu a oportunidade de dar aula de penal e processo penal, dividindo com um grande colega meu falecido em 2019, Ronaldo Batista Pinto. Ele escreve vários livros comigo. Falou, eu dou aula uma semana, você dá aula outra semana, tá? Nós vamos dar aula de penal e processo penal. Um curso muito pequenininho, dava aula para 20, 30 pessoas. E aí o próprio Ronaldo abriu um curso, me convidou para dar aula no curso dele em 2002. Dei aula no curso dele e eu fui o primeiro professor do curso dele. Eu dei aula para 3 alunos. Tinham 3 alunos, um que pagou, um que estava lá visitando e a esposa de um sócio. 100% de aproveitamento também. Ele até brincou comigo, a quantidade de alunos cabe num Corsa na época. Né? E em 2003 eu já estava dando aula para 80, 100 alunos naquele curso. Cresceu muito, muito. E foi em 2003 que o Luiz Flávio Gomes, a quem presto todas as homenagens com a mesma intensidade do Ronaldo Batista Pinto, que também merece todas as homenagens, o Luiz Flávio Gomes foi fazer uma cirurgia na garganta. Caramba. E precisava de alguém para dar aula. E aí um amigo meu, procurador do Estado, falou, Rogério, posso te indicar? Ele pode. Falei, sou especialista em problema de garganta, pode me indicar. Eu resolvo vários. Já que mal sabia eu com essa minha voz aqui, né? Mas ninguém se preocupa comigo. É melhor você não fazer. Pois é, senão eu vou perder. Exato, alguém entra no lugar. Ele falou para o Luiz Flávio, e o Luiz Flávio me ligou. Eu lembro direitinho, me ligando, Rogério e tal. Cara, que honra, né? Receber uma ligação do Luiz Flávio. Foi impressionante. Por exemplo, porque eu só o conhecia de livros, nunca de... E ele foi muito legal. Eu lembro que o celular era analógico na época, naquela cidade lá. Eu parei o carro, fiquei parado, porque se eu mexer, cai a ligação, né? E ele me convidou para ir no escritório dele, eu fui no escritório dele, ele tinha acabado de abrir o curso. Ele falou, olha, mas a aula aqui é para câmera. Né? Vai ter aluno? Vai. Mas você vai dar aula para câmera, você vai dar aula para pessoas que estão no Brasil inteiro. Nossa, para quantas pessoas? Era umas 200 pessoas. 200, eu nem imaginava, 200 pessoas. Imagina. E ele me chamou, dei aula para substituí-lo e os alunos gostaram, ele gostou, ele me ligou e falou, já vamos fazer o seguinte, você vai dividir comigo, você pode? Eu viajava 400 quilômetros para dar aula. Eu marcava de um jeito que não me comprometia no Ministério Público. O volante do meu carro, tudo gasto.
suor, porque era muito sol. Era, bom, voltando de madrugada para São Paulo, 430 quilômetros de distância. E ele chegou para mim e falou, mas você vai dar matérias que eu não gosto. Você gosta da Estatuto do Índio? Eu falei, dou. Agora eu gosto, né? Adoro. Agora, sim, esse é o Crimes de parcelamento solo urbano. Vambora. Aí eu lembro que eu fui pro shopping comprar esses livros e não tinha nada. Quem que escrevia sobre o Estatuto do Índio? O que me deu uma tranquilidade, porque eu falei, vou poder falar o que eu quiser, porque ninguém vai o maior doutrinador do Estatuto do Índio. Aí foi crescendo. Eu lembro que eu saí do curso Luiz Flávio Gomes em 2013, dando aula para 12 mil alunos. E o último lugar que eu encontrei o Luiz Flávio foi aqui, em Palmas. Eu falei para vocês, foi o último lugar que eu vim antes da pandemia, mas no ano anterior, antes do Luiz Flávio descobrir que estava doente. Foi lá no CEUP. Eu estava no jantar. Exatamente. Foi lá a última vez que eu vi o Luiz Flávio, que depois ele descobriu que estava doente, e em 6 meses ele acabou falecendo. Então eu devo muito. O Luiz Flávio, ele abriu todas as portas, janelas possíveis e imagináveis. Eu lembro que nessa época eu assisti aula no estúdio, lá em São Paulo. E era muito bom porque tinha uma época do ano que o satélite ficava fora do ar, tinha uma época que o intervalo era maior. E aí a gente parava para conversar com os professores. O professor estava lá e falou, olha, gente, o intervalo vai ser de 40 minutos, tal hora, porque o satélite vai estar num ponto cego. Interferência solar. Exato. Aí a gente aproveitava, vocês pra gente são, até hoje, né, grandes referências. E era a oportunidade de conversar lá com os professores ali. E todo mundo ficava ali, batia um papo com os alunos, caramba, e era muito enriquecedor. Pra gente, né, assim como esse momento de agora, é muito enriquecedor poder estar com pessoas que formaram, inclusive, as nossas convicções, tudo que a gente sabe, né? A gente é muito grato. Vou te fazer uma pergunta que talvez não faça muito sentido agora, mas vai fazer em alguns minutos, né? Dentro dessa parte da docência, a gente percebe que o direito ele tem muita influência de outros países, né? Então, como você teve sua formação em outros locais, ainda que na formação no início do colégio e tudo mais, mas acaba ajudando de alguma forma. Pergunto com relação à formação das expressões em latim no direito, eu já falo direito tributário, né? Do direito em geral, né? Como que você vê essa questão da docência, né? Você acha que o professor ele tem essa função também de passar esses termos? Eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, a primeira prova de linguagem jurídica era traduzir termos em latim. Pegava os termos em latim, traduzia para português, ouvia em português e tinha que passar para latim. Você chegou a pegar essa fase nos concursos, prova da OAB? Isso é importante? Isso não é cobrado? Eu já vi os meus alunos, na prática, como promotor de justiça, se você ficar usando latim, se você fugir do nosso vernáculo, você está complicando uma coisa chamada ampla defesa. Sim. Se você coloca na denúncia, aí o denunciado evadiu-se com a res. Não me evadi com a res. Não era res, era um carro. Aí agiu com evidente ânimos necandi. Mas o que é isso? Ânimos furandi. Furandi. Aí ele fala, não, foi só lesão corporal. Foi só furto. Bom. Lesão corporal, ledende. Escreve laidende. Umas coisas eu não gosto. Salvo alguns termos que fazem parte que é inerente do dia a mesmo, dia. né? Emendatio libelli, mutatio libelli, indubio pro réu, indubio pro societate. Algumas expressões toleráveis. Agora, outros termos eu acho absurdo. Eu acho interessante porque, assim, a gente há um tempo, acho que foi o primeiro episódio, né? Foi. No primeiro episódio, a gente fez uma brincadeira com um dos convidados, todo convidado que a gente vai fazer alguma brincadeira. E aí a gente recebeu várias mensagens pedindo para que a gente voltasse a fazer uma das brincadeiras que foi a primeira que a gente fez, né? Que alguém puder passar, eu vou explicar. Né? Ixi. Aí, aqui... Eu vou explicar, professor, né? Aqui nós temos, né, professor. Claro, em sua homenagem. Eu preocupado com a minha voz. Pronto, agora já tem que cortar para poder lavar. Tem que lavar, cai no chão. Você faz isso para mim, por favor? Não. Aqui, por favor. Bom, eu vou explicar já, né? Deve estar gravando ainda, tá? Então tá, vou explicar e não tem tempo de voltar.
Professor, esse aqui é o nosso, né, em sua homenagem, Rogério e tudo mais, né? Foi uma brincadeira que a gente fez, que é repetir, no seu caso, né, algumas expressões em latim que a gente vai deixar todo aberto, né, com o devido gazélio, né? Primeiro a gente deixa aqui o convite se o professor topa a brincadeira, né? Fico vendo o seguinte, olha, O cara ele para pra pensar, né? O que eu vim fazer? O cidadão estava indo com um almoço marcado e falou, vou ali. Não, o pessoal é bacana, né? Aí chega aqui tem que se deparar com isso. E o pior é que vamos postar isso no Brasil inteiro. Então, mas é isso que eu fiquei imaginando. Deixa eu só pegar o canudo pra higienizar, né? Porque ele caiu no Vambora, chão. não tem problema, vambora. Devidamente higienizado, vamos lá. Devidamente higienizado, Introduzir gazélio esterilizado e tudo mais. E aí, quais as frases, Tiago? Vamos deixar livre aí, professor. Umas Não, três expressões. é bom a gente falar, né? Falar. Indúbio pro réu. Indúbio pro réu, como é em latim, por exemplo? Indúbio Pro societate. Exato. Em latim mesmo, que a gente quer ver. E acho que se quiser fazer a tradução, o professor já fez isso na vida? Dá um barato, mentira. Ó, tá aqui, é só introduzir, tá? Eu pensei que você ia falar o seguinte, eu tenho criança em casa também. Pode introduzir mais, pode introduzir mais o... Aí, cara, agora... Foi? Será? Acho que foi. Não? Não? Deixa eu colocar mais lá. Senti que foi, hein? Acho que foi. Agora vai. Indúbio. Indúbio para a sociedade. Eu quero que vocês me mandem isso aqui depois. Indúbio para réu. Muito bem. Eu vou terminar a entrevista assim. Vamos lá, o que vocês querem? Agora, na verdade, até pelo curto tempo que a gente tem, né? A gente já quer começar a despedir, né? Porque tá na hora de encerrar, Nem infelizmente. terminou, deixa ele Não, mas eu quero as suas redes sociais aí pra gente já... Vamos lá. Na rede social tem que estar a voz boa, vamos lá. Professor. Tô até zonzo. Se tomar água, melhora? Não? Deixa eu só, Ou piora de vez. antes de concluir e passar, um minutinho. Você tem toda a palavra. Que é importante assim, olha, o Rogério Sanches falou pra gente sobre a trajetória toda, a questão da vida dele, profissionalmente. A rocha. Pode falar. Eu tenho Rapaz, amigo o meu Thiago, que o Thiago com essa voz sexy, tem amigo meu que se vier aqui, você vai achar que ele Já. engoliu um uma curiosidade minha mesmo. Até hoje pela manhã eu falei, né? Parece que esse homem nasceu escrevendo. É verdade. Pela quantidade de obras. Então, a questão do Ministério Público, que acabou sendo a porta de entrada para virar docente, né? Para ministrar aulas. E aí a curiosidade é com relação a livros. Eu até vi que, além das obras individuais que você tem, o próprio Luiz Flávio Gomes, você tem obras junto com o Luiz Flávio Gomes. Como é que se abriu para você e como é que você encara isso hoje em termos de manter? Porque eu vi que são obras, dezenas de obras, né? E a manutenção disso e sempre assuntos novos, mantendo os que já são, que são tradicionais. Tem isso, né? Tem que atualizar, porque muda. eu hoje, começando de trás para frente, me dedico muito aos meus livros. Tenho como filhos. Precisam de cuidado, investimento, diálogo. Eu dialogo muito com meus livros, a ponto de ter vergonha das primeiras edições. Que para alguns isso pode ser ruim, para mim é bom. Senão tá evoluindo. Engana-se aquele que tem orgulho da primeira edição. Sim. A primeira edição dá um orgulho, você lançou um livro. Mas eu tenho vergonha quanto ao conteúdo, eu vejo que melhorou muito. E eu quero ter essa mesma sensação daqui a 10 anos com relação à 12ª edição, por exemplo. Eu quero sempre evoluir. Hoje eu me dedico muito aos livros e ao meu curso rsconline.com.br. Por quê? Porque eu dou aula hoje de penal e processo penal com a mesma didática dos livros, ou escrevo os livros com a mesma didática das aulas. Então, eu gosto dessa construção, do aluno estar lendo o livro e ter condições de ouvir quem escreveu dando aula
em cima do livro, ou vice-versa. Assistir a aula, sabendo que aquela aula vai te lembrar o que você acabou de ler no livro. Isso mesmo. Hoje eu trabalho muito isso no RS Online. Mas o meu primeiro livro, na verdade, nasceu de uma apostila. Eu, em 2002, dava aula no curso que eu te falei do Ronaldo Batista Pinto, e eu resolvi fazer uma apostila para os alunos de crimes funcionais. Crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos. Talvez tenha aí sido o grande azar daquele prefeito, que era uma matéria que eu tinha estudado muito. Eu fiz uma apostila, e aquela apostila, de turma para turma, ela ia sendo aprimorada. Eu sempre tive essa fissura de ficar aprimorando. Aí eu fui aprimorando, o que era uma apostila virou um apostilão. Quando o Luiz Flávio me convidou para dar aula, eu tinha apresentado esse apostilão para ser um livro, não sei nem se existe mais, editora Del Rey, que aceitou publicar. Aí eu contei para o Luiz Flávio, olha, inclusive, na primeira entrevista minha do Luiz Flávio, você escreve? Ele perguntou, eu falei, eu tô para lançar um livro pela Del Rey. Ele falou, não lança. Segura, lança pela Revista dos Tribunais, RT. Eu falei, nossa. Na época, a Revista dos Tribunais era o que é a Juspodium hoje. A Juspodium hoje é a maior editora jurídica, na época era a RT. E ele falou, lança pela Revista dos Tribunais. E eu tirei, não lancei na RT, lancei na Juspodium. Eu fui o primeiro livro editado pelo editor da Juspodium, o Ricardo Dierman, o Fred Dier. Então eu tirei da Buxela, acabei não levando para a RT e lancei pela Juspodium como um ato de confiança do editor que tinha acabado de assumir a editora. Falou, vamos lá, vamos lançar. Então foi o primeiro livro desse editor e foi o meu primeiro livro. Mas uma coisa há que ser dita. Esse livro, ele foi recusado por uma grande editora. Uma grande editora recusou o livro. Falou, e até hoje ela chora. E ela fez várias críticas. O livro chama Crimes Funcionais. Ele saiu pela Juspodium depois. Eu lia as críticas, olhava os livros e falava, poxa, ela tem razão. Não tá legal aqui, melhorei. Aqui ela tem razão também. E publiquei, e esse livro vendeu muito bem. E 5 anos depois, 2009, essa editora veio conversar comigo para eu lançar meus livros por ela. Foi bem interessante. Ele lançou? Não, mas agradeci. Não, mas agradeci. Falei, olha, graças a vocês que eu estou sabendo escrever livro. Graças às críticas de vocês. Que bom, que legal, cara. Uma postura Também excelente. tem uma história Muito bacana bem. com base nisso. Excelente. Bom, Rogério, tá na hora da gente começar a encerrar, até porque tem todos os compromissos, essa agenda aí corrida, né? Da qual a gente fica muito grato de ter tirado esse tempo para vir aqui falar com a gente, com o nosso público. Começo deixando aqui os meus registros pela felicidade e honra de estar aqui sentado na mesma mesa que você, né? Batendo esse papo, para mim, muito bom. Né? E tem muitas coisas em comum. Que você Muito em colocou no comum, início, tudo tá? mais. Depois, inclusive, vou passar uma lista, umas coisas que ele, né, que eu posso dar a dica, já que há tantas coisas em comum. Quando você começou a falar de trabalhar no interior de São Paulo, eu falei, daqui a pouco ele vai falar de Tupã. Nasci em Tupã, né? Ali pertinho de Marília. Ali da cachaçaria. Da cachaçaria, né? E é isso. Gostaria de deixar aqui meu muito obrigado, deixar aqui para o Abisair fazer suas considerações para que ao final a gente possa ouvir as suas. Muito bem. Mais uma vez, Rogério Sanches, além da gratidão, hoje nós somos gratos a você, um orgulho imenso tê-lo aqui com a gente no nosso podcast. Hoje pela manhã participamos aí de uma palestra brilhante, que a técnica, a didática, como você falou do seu livro, né? É muito interessante, falando, me lembrando de alguns vídeos que eu tive a oportunidade de ver, e a sintonia da forma como você fala de uma naturalidade, porque às vezes você vê palestrante que fala meio forçado, né? E o Rogério Sanches tem essa habilidade, né? Essa capacidade de se comunicar de forma muito tranquila. Com Aquilo gás hélio, liga- melhor ainda. Não, com gás hélio, Aí fica... eu tenho Top. certeza que a partir de hoje Vai talvez ser ele assim, vai a próxima levar isso palestra, para as exato. palestras, um caminhão de gás hélio. Mas, cara, muito obrigado, um grande prazer ter a sua presença aqui, muito sucesso, pedir a Deus que te dê ainda muita saúde, que você tenha uma estrada de muito sucesso, como já faz, e que em outras oportunidades, quando estiver vindo para cá,
traga sua família, vamos programar aí o Tiago aí, que gosta desse tipo de passeio, né? E conhece tudo aqui. Eu cobro Conhecer baratinho o pra nosso seguir. estado. Não, você vai fazer de graça, rapaz. Ok, então agora que você tá Não. mandando aqui. Tem que mandar, né? No próximo podcast eu vou começar assim, sem polêmica, quem que pode investigar? Delegado ou MP? Mas vou deixar isso pronto, porque eu não gosto de polêmica, entendeu? Então valeu, cara. Muito obrigado, sucesso, felicidade para você. E até a próxima. Com certeza, eu que agradeço. Passou voando, né? Foi? Pois é. Passou voando. Eu tava com medo do trote que eu levaria aqui. A hora que eu vi que era gazelle, eu falei, nossa. Tranquilo já. Já cantei música com gazelle. Não sou bom em manter o gazelle, porque tem gente que fala, de Muito repente, tempo. recita um poema com gazelle. Eu não sei, no meu pulmão... Depende da capacidade de aspirar o gás hélio, Pois né? eu nunca tive grandes capacidades para aspirar nada. Então talvez esteja aí o problema. Mas eu quero agradecer imensamente, dizer que foi um prazer, me coloco à disposição para vários assuntos. Ficam pendentes e aqui com o gostinho de que queremos todos mais. É isso. Voltando, eu aviso, faremos a parte 2, a parte 3. Certo. Fico imaginando o trote da parte 2, da É, parte não, 3. Não, é porque a gente pegou leve, Né? tem de enfiar a cabeça na água, tem um monte de coisa aqui. Não, Então, vambora, assim, vambora. Estou à disposição. Obrigado e parabéns pelo projeto. obrigado, Valeu, professor. obrigado. Onde as pessoas te acham nas redes sociais aí? Rede social, no Instagram, Rogério Sanches Cunha, Twitter, Rogério Sanches Cunha, Facebook. Tem um canal do YouTube, o meu canal do YouTube também é Rogério Sanches Cunha. Tem vários vídeos. Podcast. Meu site é rsconline.com.br e eu tenho um aplicativo com a editora Juspod chamado Jusplay. Lá eu tenho um podcast junto com o Márcio do Dizer o Direito, Márcio Cavalcante, onde nós entrevistamos, mas com enfoque muito jurídico. Essa descontração de vocês aqui é algo ímpar e que tem que ser mantido, porque tira um pouco aquele preconceito que a nossa carreira às vezes gera, né? Dá para conversar descontraído, dá para ensinar também com muita descontração. É isso Tem aí. muita coisa por aí. Professor, mais uma vez, uma honra receber. Quem esteve aqui até o final, não deixe de curtir, se inscrever. Muito importante para a gente que você se inscreva em nosso canal, compartilhe. A gente já falou, você estar aqui com a gente vale mais do que presença, vale até nota. Muito obrigado, até a próxima, até breve. Fomos. Tchau, tchau, valeu. Valeu. Aí, um brinde para encerrar. Mas o meu já secou. Aí, professor. Hum.